E aí, poderosa, seja muito bem-vinda a mais uma aula cheia de amor. E pode ser que você descubra nessa aula algumas questões aí que estejam travando o seu caminho. Esta aula tem a intenção de trazer para você o conceito das ordens do amor de Bert Hellinger, para que você possa olhar para o seu sistema familiar e compreender de que forma que isso pode estar afetando o seu dia a dia, a sua vida, o seu relacionamento familiar. E não só isso, porque você já sabe que toda a sua origem, toda a sua genética, todo o seu relacionamento familiar traz consequências para o resto da sua vida, para todas as áreas da sua vida, para o que acontece no seu interior e no seu exterior. Eu quis trazer esse conceito para você, porque compreender a visão da constelação sistêmica foi um dos fatores fundamentais na minha transformação, na minha virada, nas minhas conquistas. Então vamos lá, vamos falar da primeira lei do amor, que é a lei do pertencimento. Bert Hellinger diz que pertencer à nossa família é necessidade básica. É o amor do vínculo, o amor que nos liga à nossa família e aos nossos destinos. De acordo com a lei do pertencimento, todos que um dia fizeram parte devem pertencer, devem ser inclusos, devem ter um espaço, um lugar e serem acolhidos no coração. E o que isso significa? O que é esse vínculo familiar? O que é esse sistema? Quem sou eu? Eu sou Vanessa. Eu tenho meu pai, eu tenho a minha mãe, tenho meus avós paternos, tenho meus avós maternos, tenho os meus descendentes, tenho os meus filhos, tenho o meu marido, que veio antes dos meus filhos. A gente vai falar isso mais adiante. Se no caso eu tivesse um marido anterior, ele também deveria pertencer. Se eu tivesse tido um aborto, essa criança que não veio ao mundo também deveria pertencer a esse sistema. E na constelação, quando a gente constela, tudo isso fica muito claro. Quando há uma exclusão, certamente é porque houve algum julgamento e aquele ser, aquela alma, por algum motivo, foi excluída daquele sistema. E o universo, ele é poderoso. E ele, de uma forma ou de outra, ele faz com que a gente inclua novamente esse ser. E como que isso funciona? Através de doenças, fracassos, incômodos que vão acontecer em algum descendente daquela família. Então, para contextualizar melhor, eu vou trazer o meu exemplo. Eu tenho meu pai biológico, eu tenho meu pai de criação, eu tenho a minha mãe, eu tenho os meus avós paternos pelo meu pai biológico, eu tenho meus avós paternos pelo meu pai de criação, tenho meus avós maternos da minha mãe, tenho meu marido. Se eu tivesse um marido anterior, eu deveria incluí-lo nesse sistema. E o que significa incluí-lo nesse sistema? Seria lembrá-lo de que eu tive um marido, então seria meu primeiro marido. E só essa fala já é tudo. Meu primeiro marido, meu segundo marido. Se eu tivesse tido um aborto, a minha filha hoje seria minha segunda filha, não minha primeira filha. Né? Essa ordem, ela é importante, isso a gente vai falar também um pouquinho na próxima lei. Mas esse ser que não veio ao mundo, ele precisa pertencer, ele precisa ter um espaço. Isso é muito importante, gente, contextualizar. Na minha história, o que houve foi uma exclusão do meu pai biológico, uma exclusão da minha própria parte. Eu, por algum motivo, na minha infância, não quis mais visitá-lo, então houve essa exclusão. E todo o sistema é afetado, até que em um dado momento o universo nos chama para isso e faz com que essa parte excluída seja reinclusa. A sua história de vida vai te levar para isso. E quando há essa exclusão, a família ela não segue feliz. Eu tenho consequências na minha segunda família, né? Minha mãe, meu pai de criação, eles tiveram consequências nessa segunda família, eu não vou entrar nos detalhes. E também meu pai biológico com a mulher dele também tem as suas consequências. Então isso é muito importante. No caso de adoções também é importante considerar
que por mais que aquela criança seja adotada, ela também tem seus pais biológicos e eles precisam ter um espaço, precisam ser acolhidos, precisam pertencer a um sistema. A segunda lei do amor é a lei da hierarquia, a lei da ordem, que significa que quem veio primeiro tem que ser primeiro. Bert Hellinger diz: o ser é definido pelo tempo e através dele recebe o seu posicionamento. A lei da ordem depende de quem chegou primeiro, de acordo com o tempo ou a sequência cronológica de um sistema. Desse modo, identificamos quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro e por aí vai. Um ponto importante é que o sistema atual ele é sempre prioridade. Então, se você é casada, hoje o seu sistema prioritário ele é a sua família hoje, seu marido, seus filhos. Isso não significa que você não tem um olhar para sua família de origem. Ela também tem que ser acolhida, mas o seu sistema prioritário é a sua família a qual você atua hoje. Essa também é uma lei que tem sido muito importante na minha vida, tanto na minha origem quanto na minha descendência e também no meu relacionamento com meu marido. Por quê? Primeiro que eu olhava para minha mãe com uma sensação de dó pela vida dela, pela história dela. E com essa lei eu consegui perceber que eu estava assumindo uma posição de mãe. Hierarquicamente eu estava acima dela, quando na verdade ela veio primeiro. Hierarquicamente ela está acima de mim. Então eu tenho que aceitar, ser grata por tudo que ela é, tomar a força dela, acreditar que ela fez o melhor dela e que ela pode, que ela é forte, que ela consegue superar todas as dificuldades dela sozinha. Eu não posso querer carregar a minha mãe nas costas. Sim, eu devo estar aqui para o que ela precisar e vier me pedir, mas eu não posso querer ficar correndo atrás dela e preocupada com ela, porque a vida que ela leva é a vida que ela precisa levar para o desenvolvimento dela. A história que ela viveu é a história que ela precisou viver para o desenvolvimento dela. E ela foi forte, e eu tô aqui, e tudo que eu preciso é tomar essa força dela e compreender que ela é forte e que ela está acima de mim. E quando eu levanto a minha mãe e posiciono ela nessa hierarquia maior do que eu dou essa força para ela. Então eu tiro ela dessa postura de criança que muitas vezes os nossos pais se encontram por conta da história de vida deles. E a gente tem esse poder de apoiá-los nisso quando a gente compreende essa história, quando a gente compreende essas ordens do amor. Isso não significa que você tem que concordar com tudo que seus pais fizeram. Hoje, com a sua história de vida, com a sua consciência, você pode discordar, você pode dizer, não, eu faria diferente. Com a consciência que você tem hoje, tudo bem você fazer diferente. E faça diferente, mas faça com respeito, gratidão e amor por tudo que fizeram, compreendendo que o que fizeram foi o melhor que puderam fazer com a história de vida deles, com a consciência deles. Então, dê essa força para eles. E ainda falando sobre hierarquia, o nosso relacionamento marido e mulher veio antes dos nossos filhos. E o filho mais velho veio antes do irmão do meio, antes do irmão mais novo. E é importante a gente cuidar dessa ordem. E o que isso significa? E o que significou na minha história? Que muitas vezes, quando a gente tira a ordem do nosso marido na frente dos nossos filhos, a gente está tirando essa hierarquia deles. E então, ter essa compreensão de que por pior que o seu parceiro esteja fazendo com o seu filho, é preciso ficar calada no momento, depois conversar separadamente com ele, senão você está tirando essa hierarquia, está tirando a posição dele. E aí você está permitindo que seu filho seja maior do que ele. E isso não é bom para ninguém dentro do sistema. E aqui presta atenção, falando de ordem, muitas vezes os nossos filhos, eles percebem que não estamos bem e eles querem tomar a posição de adultos. E eles saem da postura de criança, da postura de pequenos
e entram na postura de adultos. Como que eles fazem isso? Muitas vezes assumindo o lugar do pai ou o lugar da mãe e querendo cuidar da gente. E isso é sistêmico, é imperceptível, é uma questão de alma. A gente vai perceber isso no comportamento na escola, nas doenças que aparecem repetidamente, muitas vezes numa desatenção. Esses comportamentos, eles representam muitas vezes que essa criança está querendo proteger o pai ou a mãe. E o que você faz com relação a isso é tomar a sua força e se colocar no seu lugar de mãe, com ordens, com amor e respeito. Aqui também vale lembrar dos casos de aborto. Nesse caso tem uma ordem. Se você teve um aborto antes do seu primeiro filho, ele é o seu segundo filho. Se você teve um aborto entre o primeiro e o segundo filho, esse segundo filho seria o seu terceiro filho. Ter clareza dessa ordem, acolher e colocar essa hierarquia é muito importante. E aqui na hierarquia também é válido nas empresas. Quando você entra numa empresa, você é contratada para assumir um cargo de liderança e tinha um líder anterior e essa pessoa, por mais que ela tenha saído, ela executou tarefas naquela empresa. O que ela fez precisa ser olhado com respeito, com dignidade. O que aqueles funcionários que estavam lá antes de você também precisam ser respeitados, porque eles vieram antes. Por mais que você esteja num papel de líder, os funcionários que vieram antes têm seu espaço lá. Então é preciso olhar todo esse espaço, todo esse sistema com muito respeito antes de fazer as alterações que sejam necessárias. E por último, nós vamos falar da lei da troca. Vamos ver aqui o que Bert Hellinger diz da lei da troca. O equilíbrio entre dar e receber é a condição indispensável para um relacionamento bem-sucedido. Entretanto, deve-se levar em consideração que nem todos podem dar tudo e que também nem todos podem receber tudo. Cada um está limitado naquilo que pode dar e naquilo que pode receber. Com isso é colocado de antemão um limite ao dar e ao receber. Em um relacionamento bem-sucedido, também é preciso que dê somente tanto quanto o outro possa receber, e que se deseje e receba somente o tanto que o outro possa dar. O que acontece aqui é que quando uma das partes dá mais do que a outra, acontece um desequilíbrio. E o que significa esse desequilíbrio? Tanto para quem dá, que se sente sobrecarregado e não tem o retorno, quanto para quem recebe, que acaba se sentindo inferior porque não consegue pagar na mesma moeda. E não precisa ser exatamente na mesma moeda, a gente não precisa pagar na mesma moeda, mas assim, tem que ser justo, tem que ser harmonioso, senão acaba entrando em conflito. O que acontece aqui é que quando em um relacionamento um dos lados do casal dá muito mais do que o outro, ocorre um desequilíbrio. Se a mulher faz tudo pelo marido, por um lado a mulher fica exausta por não receber o que ela espera do marido, por não receber a sua parte, por outro lado o marido se sente inferior. E vice-versa, se o marido faz muito pela mulher e a mulher não faz a sua parte, e não precisa ser na mesma moeda, mas precisa haver um equilíbrio nessa relação. Se um lado dá mais do que o outro, o lado que está se doando demais naquele relacionamento se cansa, enquanto que o outro lado acaba se sentindo inferior. E em um dado momento, ele vai buscar a sua dignidade e vai olhar para fora desse relacionamento. Ele acaba saindo do relacionamento por se sentir inferior. E na relação com os nossos pais, o que a constelação traz é que a gente nunca vai poder dar aos nossos pais o que nós recebemos, porque nada é mais valioso do que a vida. Então, o que os nossos pais nos deram, que foi a vida, é muito. E o que a gente tem que fazer com isso é ir para a vida e fazer o melhor que a gente puder fazer com a nossa vida. Eu quero agora que você reflita um pouquinho de tudo isso. Como que está o seu relacionamento?
Será que você está dando muito? Ou será que você está recebendo demais? Será que vocês estão parceiros lado a lado? Ou tem alguém aí que se encontra em um lugar de superioridade? Olha para isso, olha para o seu espaço de pertencimento, olha para a hierarquia da sua família, como que está esse posicionamento? E se você já constelou, se você é consteladora, se você conhece a constelação, compartilha com a gente um pouquinho da sua visão também. Tem muito mais, com certeza, sobre a constelação, mas essa visão já é muito. Você levar isso no seu coração, gerar gratidão para os seus pais, se colocar no seu papel de mãe, acolher todos do seu sistema familiar, já vai trazer mudanças significativas para a sua vida. Fica com Deus e até a próxima aula.